Vozes da Capela, a voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um podcast, Vozes da Capela, e nós estamos aqui hoje com uma pessoa muito, mas muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o professor Aloísio Vilaça. Ele que foi procurador do Estado, agora está aposentado, mas já é professor aqui na Faculdade de Pedro Leopoldo há muitos anos. Ele vai estar falando melhor sobre isso, mas além disso, ele é voluntário de várias organizações sociais, como por exemplo o Alaite, né? Laite, como também ele é escritor, poeta, inclusive tem um livro que eu li dele, maravilhoso. Ele vai estar falando mais a esse respeito. Então, Gê, vamos conversar com essa pessoa ilustre, nosso amigo de coração. Com certeza. Professora Aloísio. Olá, vocês. É um prazer estar aqui novamente e para a gente bater papo. E a gente gostaria, eu quero já começar fazendo um pedido. Divulgue o nosso podcast. Tenho certeza que você vai gostar demais do nosso tema de hoje, do nosso convidado de hoje, que é uma pessoa extraordinária. O Charles já apresentou aqui muito bem, mas eu acho que ainda ficou faltando coisa. Aloísio, muita coisa tudo bem falar. com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Coisa boa. Quem é Aloísio Vilaça? O Charles já apresentou, já falou de você. Deu um pontapé inicial. Não é? Mas conta pra gente. Então, eu sou um homem, né, filho do Geraldo e da Maria, duas pessoas lindas. O Geraldo, um homem negro, e a Maria é uma mulher branca de olhos verdes. São duas pessoas sensacionais, são minhas escolas, dois seres humanos maravilhosos. Eu digo que a Maria parece ser assim descendente de uma rainha europeia. E o Geraldo parece ser descendente de um rei africano. Os dois de uma cultura imensa, apesar de pouco estudo, são duas pessoas lindas, para quem eu mando um beijo para cada um. São duas pessoas lindas. Sou pai do Aloísio Filho, né? Sou uma pessoa cristã, eu sou a pessoa que ama a vida, gosta muito das experiências que a vida oferece para a gente, recebo cada dia como uma oportunidade e tenho a vida como uma aventura, né? Eu sou essa pessoa, moreno, alto, bonito, né? Modesto, né? Mais bonito que modesto, né? Oh. E gosto muito de viver, sou essa pessoa. E poderíamos também acrescentar, com toda essa apresentação aí que foi feita, duas coisas que faltou dizer no meio de tudo isso, para mim, essa percepção aqui. Apaixonado pelos pais, que eu acho isso maravilhoso. Gente, pai e mãe é uma coisa extraordinária. E apaixonado pela vida. Posso acrescentar essas duas coisas? Pode, por favor. E acrescente também que eu sou irmão de 3 meninas lindas, a Denise, a Deise e a Sara. Tenho também sobrinhos maravilhosos, como Rafael, Luiz Fernando, e agora sobrinhos netos, para quem eu mando um beijo também. E é uma pessoa, assim, que recebe a vida como uma grande oportunidade. E detalhe, hoje, ele foi professor há mais ou menos aí acho que quase uns 30 anos atrás, da minha irmã caçula. Minha irmã caçula tem um carinho muito grande por ele, né? Foi aluna do Aloísio no curso de administração de empresas. Foi mais ou menos aí no iniciozinho da década de 90, meados, né, da década de 90. Eu acredito que 95, 96. Foi meados da década de 90. Isso, provável. É isso mesmo, é isso mesmo. Interessante, né? E aí, com tudo isso, o que te encanta? Você falou de tantas coisas, de tantos, vamos dizer assim, tantos títulos, tantas formações. Você falou muito de um lado humano. O que te encanta? Conta pra gente. O que mais me encanta é a vida, né? Em tudo que eu faço, eu acho que a vida é o primeiro raciocínio. Mas ao viver, né, ao experimentar a vida, eu hoje acabei descobrindo a minha vocação. Ela foi sendo construída sem que eu soubesse. Eu estava participando desse processo de maneira assim um pouco alheia. Me parece que hoje eu diria que o que mais me encanta é a possibilidade de servir alguém, de transformar vidas e de diminuir sofrimento de pessoas. Eu participei aqui a Faculdade Pedro Leopoldo há 30 anos na sala de aula, na Escola de Formação Gerencial aqui do ensino técnico também, mas eu acabei, com a advocacia que desenvolvi, eu acabei chegando à conclusão que o melhor que um ser humano pode fazer é servir a um outro ser humano. E no momento em que a gente
parece que eu vejo que nós mudamos o nosso eixo, né? Não é mais aqui a questão de colocar o homem no centro das coisas, né? Já não é mais Deus, já não é mais a ciência, o conhecimento, e agora, na minha opinião, já não é mais o homem, é o eu. É o individualismo, o egoísmo. Então, nesse espaço, abrir mão de si mesmo para dedicar um pouco da nossa vida para o outro, me parece que é o melhor que há, foi o melhor que eu encontrei. Esse hoje é o meu desejo. É engraçado, interessante que existe aquela frase máxima: quem não vive para servir, não serve para viver, não é isso? Isso. E tem uma coisa interessante nisso aí, porque inclusive no podcast que fizeram comigo, né, a G me entrevistando, eu até comentei a respeito da palavra, né, terapia, que vem do grego, teurapeia, e na sua origem, dependendo da conjugação verbal, ela significa servir a Deus. Numa outra parte, numa outra conjugação verbal, servo ou conservo ou cura, por isso que no dicionário português é cura. Quando nós servimos ao outro, nós estamos também participando de uma cura, né? E a Bíblia diz, já que nós estamos entre cristãos, você é cristão, também sou cristão, a Gia também é cristã, a Bíblia diz que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão se esfriando, e que os homens se tornariam, no final dos tempos, amantes de si mesmo, que é exatamente o que você falou. Então nós precisamos fazer esse caminho inverso, né, Aloysio? É verdade. E eu tenho também, atualmente, desenvolvido um raciocínio que eu tenho notado que as pessoas falam de algum lugar. E eu tenho tentado ser uma pessoa nômade, eu quero estar em todos os lugares que estiverem falando de fazer o bem para outra pessoa. Independente do nome, do raciocínio que se faça, eu gostaria de ser classificado como uma pessoa que faz o bem, independente do lugar onde eu esteja. E eu tenho visto muitos espaços fechados para outras pessoas. Isso não me agrada, né? Contraria muito o nosso raciocínio. Então, eu gosto muito de ser visto hoje como uma pessoa nômade. Eu quero estar onde o bem estiver sendo feito, independente de quem o estiver fazendo, E onde precisam, né? onde ele for necessário. Acho que São Exatamente. Francisco fala isso, né? Onde houver. Ele fala o contrário do que nós estamos falando, mas de uma forma maravilhosa: Sim, onde houver ódio, que eu leve o amor. E no sim. seu caso, onde houver a necessidade, que eu esteja presente, que eu me faça presente. E tenho tentado me qualificar para isso, porque eu estou longe dessa possibilidade. Eu não tenho em mim aquilo que seria necessário para fazer isso. Mas você me pergunta, né, o que me encanta, isso me encanta. Apesar de não ser possuidor dessas características que são necessárias para que alguém faça isso, né? Mas é onde eu gostaria de estar. E o interessante é que esse reconhecimento de que eu não estou pronto, que eu preciso aprender mais, a mim encanta muito. Porque a gente, infelizmente, depara com pessoas, às vezes, presunçosas e acham muito de si mesmas e que falam. Eu lembro de uma propaganda, de uma coisa na televisão, uma atriz famosa aqui do Brasil dizendo: eu sei tudo sobre televisão. Pois é, a Uhum. minha vontade é ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Sim. Né? Se eu conseguir isso e se conseguir endereçar essa minha melhora para outras pessoas, aí eu estou realizado. Isso Não é o sei que se me vocês já agrada. observaram uma coisa, repara para você ver. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Sim. Então, quando a pessoa diz assim, eu sei tudo, ela não Se está fechou. aberta para Se aprender fechou, coisas exatamente. novas. Você reparou isso? É verdade. Todo dia, eu comecei a reparar isso. Um dia eu ouvi uma pessoa falando isso. Todo dia a gente aprende coisa nova. Eu começo a reparar. É impressionante como todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Eu comecei a observar isso. Então, quando a pessoa acha que já sabe tudo, ela se fecha para aprender mais. Ou aprende sem perceber, porque o ego acaba ofuscando essa necessidade ou até mesmo a percepção de ver que está aprendendo alguma coisa, né, Luiz? Parece que isso tudo é muito antigo, né? Sócrates mesmo, né? Eu sei que nada sei, esse reconhecimento da nossa própria ignorância, nós somos muito limitados, né? Nós somos muito pequenos, e acreditar que a gente é possuidor de alguma coisa, no meu caso, não me agrada. Então eu prefiro acreditar que eu preciso evoluir muito se der tempo. Né, que a vida também é curta. Né? Curto. E já que você está falando de Sócrates, aí me lembrei que quando ele olhava para Delfos, que havia escrito lá, conheça a ti mesmo, né? Então ele dizia assim, olha, uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Não, vale a pena. Então, ou seja, quando a gente analisa nós mesmos, né?
E a gente percebe o tanto que a gente ainda precisa aprender mais, né, Luiz? O que já é muito difícil, né? Esse exercício de identificar-se como ser incompleto, em possível evolução e que exige de nós uma postura diante disso, é muito difícil. E quando a gente faz isso, a gente dá. Eu sou egoísta também, né? A gente quer fazer para si mesmo. Isso perde sentido, porque nós rapidamente não estaremos mais com essa possibilidade. Dentro disso tudo que nós estamos conversando, o Charles, no momento que falava de você, te apresentava, falou de algumas instituições, parece aqui da cidade de Pedro Leopoldo, que você faz um trabalho voluntário e que envolve um trabalho social. Fala um pouco dessas instituições que você ajuda, Pois ou é, que você participa. eu costumo dizer que eu atualmente vivo entre dois amores, há 30 anos, né? Belo Horizonte e Pedro Leopoldo, ou Pedro Leopoldo e Belo Horizonte. Quando cheguei em Pedro Leopoldo em 95, em fevereiro de 95, e conheci a professora Zélia de Cerqueira Barbosa, pessoa que eu não me canso de homenagear, Ela é viva ainda, Luiz? ela é viva e muito Nossa. viva, Uhum. muito Você viva. fala muito nela. Eu tenho mas vontade de conhecer. ela é professora de todo mundo em Pedro Leopoldo e ela é professora com a própria presença dela, ela me ensinou muito. E a professora Zélia, então, abriu as portas da Faculdade de Pedro Leopoldo, que é uma instituição cultural, uma fundação, né? Hoje, a sua pergunta é que instituições, a primeira delas que eu faço referência é a Fundação Cultural Pedro Leopoldo, doutor Pedro Leopoldo, e que na condição de voluntário eu assumi recentemente a condição de vice-presidente. O Laíte foi a segunda instituição que me recebeu. Há 17 anos eu atuo como voluntário na diretoria do Laíte, atualmente também como vice-presidente. Na Fundação José Hilário de Souza, a Funjós, que lida com crianças em situação de vulnerabilidade, eu Aquela faço do Veracruz? do Veracruz. Uhum. Eu faço parte atualmente do Conselho Curador, atualmente também da Capela, e tenho feito Pedro Leopoldo me deu essas grandes oportunidades. Isso, para mim, eu me sinto transformado com essas possibilidades, né? A Capela, inclusive, de maneira muito gentil, me recebeu um estranho entre artistas, né? E eu estou nessa Mas condição você aqui. não é um estranho entre artistas, de maneira alguma. Primeiro, não é um né? estranho, né? E depois, é um poeta, né, um escritor, e toca também, tá? E fala assim, você está escondendo leite, Gê. Ô, Luiz, deixa eu te contar um negócio. Sim. Nós fizemos um trabalho com as crianças, que você está sabendo, né? Lá na Sim. ABB, foi maravilhoso. Quem sabe a gente consegue também lá na como é que chama? Funjós. Funjós. Seria interessante, né? Pois é, nós dois conversávamos sobre isso, eu também não mencionei, mas a minha grande facilidade é com as crianças e adolescentes. Uhum. Eu tenho dificuldade com adultos. Uhum. Eu sou aquela pessoa muito exigente, muito chata, um pouco antissocial. Eu não bebo, nunca usei droga, não fumo, e essas coisas me afastaram da maioria de muitas pessoas. Então, entre as crianças e adolescentes, eu Que estou... também não fumo, geralmente não fumo, não bebe. por princípio, né, não fazemos. E aí eu me sinto mais jovem também, né? Sim. Então eu sempre me dei bem com crianças e adolescentes. E também nisso a Pedro Leopoldo me deu essa oportunidade, que eu estou aqui na Escola de Formação Gerencial com meninos de 14 a 18 anos, no ensino médio técnico, há 30 anos. Então esse convívio. Eu trabalhei muito tempo como escotista, quase 10 anos, então lidando com lobinhos, que são meninos de 6, 7 anos até 11. Então eu tenho essa grande satisfação de lidar com meninos de 6 a 11 anos no escotismo, de meninos de 14 a 18 na Escola de Formação Gerencial aqui da faculdade, de meninos de 18 a 60, 70 aqui na Faculdade Pedro Leopoldo, nos cursos de graduação por 30 anos, e no Lapa Idosa e Irmã Teresa de 60 a 120. Né? Então, é uma oportunidade muito grande. E parece-me que seria ótimo a Capela também levar para os meninos lá da Funjosa uma atividade. Seria Dizem muito que bom. os semelhantes se atraem, né? É verdade. A única coisa ainda que está faltando aí na minha atividade seria o trabalho com os idosos. E como diretor de faculdade, também fui diretor de escola primária, na escola Educare, lá em Lagoa Santa, que nós tínhamos lá desde o ensino básicozinho, né? Lá do maternal até o ensino médio. Então, também gosto muito de trabalhar com crianças, é muito gostoso. Mas só que um pouquinho diferente de você, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer, também gosto de trabalhar com adultos, mas ainda não tive a oportunidade de trabalhar com idosos.
né? Então, por isso que acho que a gente se identifica bem, né? Essa oportunidade eu acho que você vai ter em breve, né? É só trabalhar consigo mesmo. Sim, Eu, por exemplo, agora comecei a trabalhar comigo mesmo, né? Chegando aos 60, não tem jeito mais de não Não, trabalhar com idosos. quando você falava aí das faixas etárias com as quais você lida, aí quando você falou meninos de não sei o que até 60, não sei o que, eu fiquei feliz demais, né? Ah, 60, pois é. 70, isso me trouxe uma felicidade, ser chamada de menina nessa altura do campeonato, e tá dentro da gente, na verdade, né? A idade, realmente, eu acho que lógico que tem as limitações que a idade traz, mas é muito mental, né? Minha mãe morreu com quase 95 uau, anos. Faltavam 5 dias para ela completar 95 anos. E ela era tão jovem. Pois é, lidando com a poesia e com o Laíte, eu aprendi umas coisas. Então, uma palavra na poesia, num poema, ele tem um sentido que a gente precisa adequar, né? Lá no Laíte, a gente trabalha muito com o conceito de idoso e velho. Idoso é quem tem idade. Velho é quem perdeu a esperança, quem não tem mais projetos, quem não atua, quem não tem uma proposta diante da vida. Então, eu conheço muitos meninos de 14 anos que estão velhos. E, infelizmente, isso é muito triste, inclusive. uhum, E muito triste. conheço muitos idosos de 90 que estão com aquela vontade de viver imensa e são jovens, né? Nós temos casos de idosos no Laíde que estão apaixonados um pelo outro, né? E isso aos 90. Isso é juventude. E tem meninos de 14, 15 que não querem fazer, Sem não conseguem, esperança. sem esperança. Isso é muito triste porque envelhece o ser humano. Então, hoje eu posso dizer que eu sou idoso, mas velho não. Ô, Luiz, você falando sobre essa questão da esperança, jovens, né? Eu fui convidado, como professor convidado na Universidade de Guarulhos, acabei me integrando lá no curso de psicologia com o pessoal do grupo Ser Educacional, que são donos da Universidade de Guarulhos, da Uniarselv, não, Uniarselv, acho que é a Uniarselv também, mas na verdade eu fui na Univeritas e na Universidade de Guarulhos, porque tem uma Univeritas, uma cidade bem próxima ali de Guarulhos. E me chamaram para uma reunião exatamente por isso, porque o curso era voltado para poder ajudar esses meninos novos, sabe, que estão tendo muitos problemas a ponto de suicidarem, né? E falta de esperança. Eu fiquei pensando, gente, além de nós fazermos um trabalho voltado para a área da psicologia, para ajudar esses meninos que estão estudando, como que a arte também ela transforma. Eu sempre falo, né, sobre a arte como algo transcendente, porque ela trabalha o emocional das pessoas, ela levanta, né, o astral das pessoas. Então, é uma maneira também da gente resolver alguns problemas sociais, né? A gente É, precisa realmente focar nisso aí, né, Luiz? Aqui na Faculdade Pedro Leopoldo, nós estamos inserindo no currículo educação para a longevidade. Nós não fomos ensinados a envelhecer Sim. e a gente um dia acorda e está idoso, né? A gente tem colocado os conceitos de psicologia e filosofia na comunicação não violenta, na escuta ativa, por exemplo, e eu recebi a incumbência de, inclusive, cuidar aqui na Faculdade Pedro Leopoldo de disciplinas como planejamento e gestão de carreira para os alunos da graduação, os estudantes da graduação, e para os estudantes do ensino médio é projeto de vida. Então, eu tenho estado muito atento com isso, né? Nossos grandes problemas hoje é a questão emocional, né? Uhum. E eu penso também que a questão filosófica, nós estamos a vida está meio sem sentido, a gente não tem uma proposta, a gente como sociedade, a gente precisa definir os padrões éticos do nosso comportamento, o nosso acordo enquanto sociedade, e aí individualmente o caminho que a gente escolheu para seguir. Então a gente é meio perdido em função do tempo, da correria, das dificuldades nos relacionamentos, então nós, inclusive na Faculdade Pedro Leopoldo, atentos a isso, estamos colocando no nosso raciocínio, para todas as formações, esses conceitos de cuidar da própria vida, da própria essência, do próprio ser, autoconhecimento, a escuta do outro, a alteridade, né, a identificação da nossa identidade, que necessita da outra identidade, né, que é a alteridade. Eu costumo dizer que não adianta eu enfeitar a minha casa de flores, né, colocar móveis maravilhosos se ninguém for lá ver. Uhum. Né? E não adianta eu ter algo que é maravilhoso para mim se ninguém conhece. Então a gente precisa socializar as nossas experiências, né? E a gente tem feito isso. Eu penso que é um momento muito importante esse tipo de raciocínio, sim. E aí você fala, em determinado momento aqui conosco, que sobre a capela, né? Que você está no meio de um desconhecido no meio de artistas.
Nós não concordamos com isso, Não. naturalmente, mas conta pra gente como que a capela surgiu para os nossos também telespectadores, como que surgiu a capela na sua vida e qual a sua expectativa? Então, entre esses raciocínios da Faculdade Pedro Leopoldo, nós estamos desenvolvendo um que é tornar a Faculdade Pedro Leopoldo essencial para o município de Pedro Leopoldo. Então, quando a faculdade passou pelas dificuldades pelas quais ela passou, ela não foi abraçada pela sociedade. Ela quase termina sem que a sociedade a abraçasse e reclamasse a perda dessa instituição, que já tem 60 anos, numa cidade de 100 anos. Uhum. Então, eu que vim de Belo Horizonte para cá, tenho esse olhar de que a Faculdade Pedro Leopoldo é essencial para a cidade. Eu tenho alunos aqui no curso de Direito atualmente, à noite, que a gente nota que a presença da faculdade nas vidas deles transforma completamente as histórias deles todos. E nesse raciocínio, eu participei de alguns debates aqui na faculdade em que há uma ideia de que a gente estabeleça aqui um ecossistema de inovação, um parque tecnológico. Então, a ideia que fica por trás desse conceito é que a faculdade, como uma academia, receba o governo, o poder público, receba os empresários para que juntos desenvolvam a cidade. É como se a academia pudesse formar os trabalhadores de que a indústria precisa e esse conjunto de ações faça com que a cidade se desenvolva, que me parece relevantíssimo o raciocínio. Mas eu senti falta do terceiro setor nesse raciocínio. Então, quando eu participei dos debates aqui da faculdade, de se criar uma estação de coworking, de se criar um espaço que gerasse ideias, um espaço onde fosse incubar empresas, eu disse para as pessoas envolvidas que a gente precisava também abrir um espaço para as instituições do terceiro setor. O Laíte, por exemplo, que lida com idosos, precisa de algo inovador, mas não precisa ser tecnológico. Se a gente descobrir um meio de apoiar alguém que levanta um idoso da cama, isso é inovador. Então, eu trouxe para o Eduardo Nassif, que é o diretor-geral aqui da Faculdade Pedro Leopoldo, a ideia de que a gente colocasse neste conceito de ecossistema, de parque tecnológico, também os gestores das instituições de terceiro setor, como a PAEA, Funjoso, Laíte, a SER, entre outras instituições. E a própria FPL. O Eduardo concordou com isso e nós criamos, então, um programa que a gente chama de Programa FPL Cidadania. A ideia é trazer os gestores de instituições do terceiro setor para que juntos nós resolvamos as questões do terceiro setor, mas não como destinatários dos resíduos do raciocínio do empresariado, do poder público e da academia, mas que essas pessoas venham como atores desse raciocínio, agentes desse raciocínio. E, neste contexto, nós abrimos as portas da Faculdade Pedro Leopoldo para iniciativas como a da Capela. Quando o Charles veio aqui a primeira vez, a Faculdade Pedro Leopoldo recebeu esse conceito e imaginou que, fazendo isso, ela estava abrindo as portas para que uma nova instituição surgisse e que o conceito de cultura se aprimorasse na cidade de Pedro Leopoldo, né? Não desconsiderando esse grande potencial e o patrimônio que a cidade já tem. Então, nesse sentido, eu participei dos primeiros momentos da concepção dessa ideia, algumas dificuldades foram vencidas, e aí, por isso é que eu disse que, como um estranho entre artistas, é porque quando eu olho para o pessoal que está vinculado hoje à capela, eu me sinto desse tamanhozinho, porque são pessoas extremamente qualificadas. Eu estou longe disso, eu sou um advogado que virou professor e agora atua na área social. E muito recentemente, por conta de um curso de filosofia que fiz, acabei enveredando pela filosofia e eu sempre gostei muito da arte. Então, publiquei um livro de poemas, tenho mais um outro publicado, já tenho alguns poemas publicados em algumas coletâneas, também já fiz a aventura de cantar, me considero um compositor, eu tenho várias músicas que eu escrevi, mas não chego nem aos pés do pessoal aqui que está fazendo parte da capela. Eu olho com coisa assim, com gosto de... Vou colocar no meu currículo, estou lá junto com eles. De fato, olhando por esse prisma aí, eu também me sinto assim, porque você pegar o Cláudio, Pois é. alto nível, Ilse, G, você sabe que G também canta demais, Pois né? Eu inclusive assisti Você pegar ao podcast, né? Lu Lemos, Nossa. né? Pois Luciane Lemos, Não, pois é. Daniel, que nós vamos fazer Sim, entrevista com sim. ele também. Na verdade, vamos fazer entrevista agora com todos os associados, né?
Nós temos assim, um grupo Anjo. de gente, o Anjo, Pois é. Márcio. Márcio. É Márcio, tanta bagagem que eu aí eu vou vejo. compartilhar, aí eu vou ter que concordar com ele. Realmente eu também me sinto desse Pois tamanhozinho é. também, Luiz. Agora, como nós Realmente. somos inteligentes, né? Vamos nos unir aos bons. Vamos nos unir aos Então, bons, você tem razão. é nesse Nesse sentido. prisma, eu É me nesse sinto assim sentido. também. Mas me sinto também entre eles quando vejo que temos o mesmo propósito, que Sim, desejamos a sim, mesma sim, coisa, e aí eu me sinto bem, mas eu reconheço que estou longe da capacidade que eles têm. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Virtus, você conhece o Virtus? De nome já, mas Rapaz, o ainda eu Virtus vi você também, falando. você tá doido, rapaz. Não. Pois é. E aí eu Pena que ele a gente não conseguiu abertura para fazer uma entrevista com ele, rapaz. Pois é, dificilmente você vai encontrar algum assim bonito como eu, mas a capacidade deles técnica, artística, Pois não se camarada é compara, né? Isso aí, professor de sem dúvida. violão, de guitarra, de baixo, bateria, sei lá de que mais, inglês, só com 19 anos, querendo entrevistar o camarada. E você deixou de mencionar um aí também, famoso, muito culto também, e artista também, que é o Charles, né? Não, O Charles também, inclusive eu assisti um podcast dele outro dia, ele revelou um tanto de coisa que eu não sabia também. Não é? Pois Enfim, é. nós temos Eu sou mais ou pérolas. menos, eu sou menos qualificado. Não, Não, a eu tô história junto dessa com você menina, nessa aí. essa história dessa menina que me entrevista também, que eu, Você viu, de né? coral, né? Pois é. Ela E realmente foi cantora. uma nômade, né? De viajar por aí, Exatamente, por outros exatamente. países, cantando. E permanece jovem. E permanece esse jovem. conjunto, eu tô longe dessas coisas todas. Oh! Mas assim, eu me Vamos rasgar sinto. seda, meu povo. Não, mas aqui, não é rasgação de seda. Se a gente for conversar sobre a advocacia, que foi a minha trajetória de quase 40 anos, talvez eu tenha alguma coisa para dizer. Como artista, não. Eu estou aprendendo, sou encantado com o trabalho de vocês, e é de coração, não é rasgação de seda. É de coração mesmo. Pois é. É um fã. E essa, eu acho que a capela tem essa virtude também, entre tantas, Sim. que é exatamente de unir essas pessoas, e essas pessoas, vamos dizer assim, tão talentosas, talentos diversos, e que estão dispostas a também cooperar com o melhoramento das pessoas. Isso é fantástico, né? Fantástico. E eu recebi várias oportunidades ao mesmo tempo. Primeiro que eu disse que tem vontade de servir. Eu acredito de coração também que se a gente cria esse ambiente, eu estou vendo, por exemplo, né, recentemente na ABB, oferecendo espaço para crianças, que é o que você propõe. E isso é o futuro, né? Eu vejo a possibilidade de estar próximo de artistas e ainda de promover a cultura em Pedro Leopoldo. Então, tudo junto. E com a faculdade, dentro da ideia do programa FPS da Dali. Então, para mim, está tudo maravilhoso. Inclusive, eu fiquei sabendo ontem que é um projeto que já existe há 26 anos, mas está correndo o risco de acabar. Está tendo aí algumas dificuldades que, né, a gente precisa de interceder em prol dessas crianças, né, desse trabalho, porque é um trabalho assim que a prefeitura tem dado um apoio gigante, né? A importância da prefeitura nesse trabalho da ABB é muito grande. A ABB tem lá a sua contrapartida, ela também faz uma parte, mas a maior parte é da prefeitura, né? Então, por algum motivo que a gente não sabe, detalhes, mas fica aqui uma mensagem, né, para o poder público do município de Pedro Leopoldo, o que a gente pode fazer para que esse projeto não acabe. ABB Comunidades, né? Isso, a ABB Comunidades, né? Porque realmente a prefeitura tem feito uma contribuição muito grande, mas no momento tem tido algumas dificuldades, a gente ainda não sabe detalhes, né? Que eu fiquei sabendo, assim, que está correndo risco de acabar, e é uma pena, né? 26 anos um projeto. Nós vivemos hoje, nós estamos falando aqui de questão de assistência social, nós vivemos hoje um momento muito difícil, né? Porque a gente não sabe quem ajuda mais quem. Porque cuidar das crianças é também dever do Estado, né? Ajudar as crianças é dever de todos nós. E ter uma instituição que acolhe meninos e meninas é também fundamental. E um precisa do outro. E nós temos muitas demandas, né? A gente não tem, como sociedade, conseguido resolver todas elas. A gente precisa se empenhar mais. No caso aí você fala do poder público. Nós todos. O poder público também, né? Então, as políticas públicas, elas precisam dar resposta para essas questões, né? É como eu dizia no começo, inovação não é só uma tecnologia nova. Inovação é cuidar para que uma criança dessas que você falou tenha um futuro melhor e de maneira inovadora, que ele consiga ver a vida de maneira mais completa. E isso é um papel de todos nós, e nós temos falhado enquanto sociedade. O poder público não consegue, nós da iniciativa privada não conseguimos, as instituições do terceiro setor também fazem o seu esforço, que é limitado, e esse risco, e são muitas as situações. A Cachoeira
a orquestra aqui, da Filarmônica, Uhum. a orquestra de Cachoeira Pedro Leopoldo, Grande. Cachoeira Grande, ela também passa por dificuldades, o Laíde passa por dificuldades, a Funjós, a própria faculdade de Pedro Leopoldo, e isso tudo são ações que complementam o papel do poder público. E a gente precisa se juntar, né, para oferecer caminhos melhores para esses raciocínios. Então, e aí com tudo isso, a nossa intenção também é que as pessoas também se despertem para o patrimônio, para tudo que nós temos de bom em nosso município e que a sociedade também abrace essa causa. É verdade. Não é verdade. isso? Sim, sim. Bom, eu acho que nós precisamos encerrar, né? Poderíamos conversar o dia todo. Nós vamos ter que Pois trazer é, o mas- Aloysio de novo. Nós Pois vamos é, fazer outro mas podcast não com sem antes eu declamar um poema. ele. Não é? Oh, Porque isso aí. senão coisa. fica sem sentido. Eu vou tentar fazer Deixa eu te isso, contar né? um negócio. Sim. Eu planejei de trazer seu livro hoje. E antes, na hora de te apresentar, ler um que eu gostei muito, né? Lá do seu livro, um poema do seu livro. Mas eu passei mal à noite. Então eu saí de casa bem estrambelhado, esqueci. Mas que bom que você propôs. Por favor, Pois Então, é. por favor. olha que coisa linda. A gente declame vamos essa ter, poesia. vamos ter o Vai privilégio, ser melhor né? ainda, né? De ouvir o autor, a poesia declamada pelo seu autor. Fique à vontade. Como não estava preparado, eu vou tentar lembrar, né? O poema se chama Alteridade. A vida não raro nos brinda com tanta coisa tão linda e a gente disperso nem nota que a vida aos poucos se esgota. E o tempo que passa correndo nos deixa um vazio tremendo, quando dispersos perdemos a oportunidade que temos de amar a quem bem queremos. Por isso, permaneça atento, não perca em nenhum momento a oportunidade de amar e se dar aos outros com quem lidar. É esse o segredo da vida, amar e se dar sem medida, viver a eterna magia de amar e trazer alegria a quem vier, todo dia. Oh, que lindo, que lindo. Aplausos. Que lindo. Parabéns. Show Amar de e se bola. dar. Amar e se dar. Muito bem. Então, acho que dispensa. A gente não poderia falar mais nada além de encerrar com esse Esse lindo poema. poema maravilhoso e agradecer a sua participação conosco, a sua disponibilidade de estar conosco aqui hoje e estar também servindo às pessoas e também servindo conosco na capela. A gratidão é minha, eu também sou muito grato, né? Tanto a Pedro Leopoldo, a Faculdade de Pedro Leopoldo e a Capela também, e a vocês pela oportunidade da conversa, que para mim me engrandece, me agrada muito. Muito Nossa, obrigado. muito obrigado pelo apoio também da Faculdade Pedro Leopoldo, que tem nos apoiado. E nós temos a oportunidade de fazer aqui no estúdio da Faculdade de Pedro Leopoldo esse podcast Vozes da Capela. Muito obrigado por tudo. Para você que ficou conosco até agora, muito obrigada. E como eu falei no início, né, dessa nossa entrevista, nos acompanhe, divulgue o nosso trabalho, conte para os seus amigos, que nós sempre teremos bate-papos muito interessantes aqui. Obrigada pela sua audiência. Obrigada, Charles, por estarmos Obrigado, juntos mais Gia. uma vez.